Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: A Crença Incrédula. Episódio número 8 da série Meditações no Evangelho de João. Apresentação: Missionário Genoan Lira. O apóstolo Tomé ganhou fama ao insistir na busca de provas confirmatórias da ressurreição de Cristo. Enquanto os discípulos exultantes testemunhavam acerca do encontro com o Cristo ressurreto, Tomé se mantinha reticente, exigindo evidências tangíveis para poder acreditar. Por isso, quando Jesus o encontrou, depois de convidá-lo para ver os sinais dos cravos e a cicatriz no seu lado, exortou o duvidoso apóstolo dizendo: "Não sejas incrédulo, mas crente." João 20, 27. Sem muito esforço, pode-se concluir que os termos crente e incrédulo têm significados opostos. Qual o sentido, então, de falarmos de crença incrédula? No final do segundo capítulo de João, temos um relato interessante que pode nos ajudar a entender um aspecto curioso da relação entre a crença e a descrença. Em João 2:23 está escrito: "Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Depois de ter feito a primeira purificação do templo, movido por zelo messiânico, Jesus fez alguns milagres durante a festa da Páscoa, que levaram muitos a crer nele." À primeira vista, a grande quantidade de pessoas crendo em Cristo, após terem visto os sinais, seria o desfecho ideal. No entanto, João não se mostra empolgado, pois depois de falar dos muitos que creram por meio dos sinais, o autor sagrado acrescenta: "Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana." João 2:24 a 25. Ou seja, os judeus naquela ocasião, impressionados com os sinais e maravilhas, fizeram uma profissão de fé que externamente parecia autêntica, mas, quando examinada pelo olhar onisciente do Senhor Jesus, faltava-lhe substância. Era uma crença superficial, fundamentada apenas na fascinação do poder sobrenatural, adotada em primeiro lugar pelo suposto benefício para a pessoa que dizia crer. Esse é o tipo de crença, não rara em nossos dias, que gira apenas em torno das bênçãos do Senhor, que, no entanto, não é acompanhada pelo desejo de submissão e entrega ao senhorio de Cristo. É uma crença parcial, uma crença descrente. São muitos os casos de pessoas que professam crer em Cristo, mas negam tal afirmação com a vida. É isso que o apóstolo Paulo diz na epístola a Tito, no capítulo 1, verso 16, onde a primeira parte do versículo declara: "No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras." A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas que se disseram crentes em Cristo, que se negavam a confiar plenamente nele. Eram pessoas que aceitavam o Salvador Jesus, sem, contudo, reconhecer o Senhor Jesus. São esses que manifestam uma crença incrédula, uma disposição indisponível, uma confiança desconfiada. Infelizmente, casos de pessoas que exibem uma crença incrédula, como vista em João capítulo 2, não ficaram restritos ao tempo de Jesus.
Sabemos disso porque em Mateus 7, 21 a 23, o próprio Cristo, descrevendo o juízo final, afirmou: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sem dúvida, esses que serão reprovados no juízo de Deus não eram inimigos do Senhor, nem perseguidores da fé cristã. Ao contrário, eram entusiastas religiosos, cheios de fervor e empolgação, sendo reconhecidos por sua fé contagiante, que os fazia chegar ao ponto de profetizar, expelir demônios e até fazer milagres. Quem iria desclassificar uma pessoa com currículo espiritual tão repleto de obras de fé? Certamente, aos olhos humanos, tais pessoas seriam modelo de fé. Porém, aos olhos de Deus, correm o risco de ser reprovados, e em um momento no qual já não há tempo para reparar os erros. Não deixe de ler e meditar no Evangelho de João, porque esse Evangelho vai livrá-lo do terrível perigo de se julgar um crente em Cristo enquanto continua na incredulidade. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para asemente@ibbp.org. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.